Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando. Na última aula, a gente encerrou a parte de dinâmica da crosta terrestre, né, falando sobre esses tsunamis. E aí acabou cessando essa parte. E aí eu deixei uma atividade para vocês da página 180, 180 e 181, para a gente poder fechar essa parte do assunto, certo? E como uma forma de exercício, de exercitar e revisar, né, para ver se tem alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma parte. Então eu vou corrigir essa atividade com vocês na aula de hoje. Reforço aqui que quem não chegou a fazer essa atividade, não tem problema. Vocês param o vídeo, pega o livro agora, pega o livro de vocês e vai responder essa atividade. Ou seja, vocês param aí, eu paro que tudo vocês estiverem fazendo e vocês vão responder essa atividade. Então, pega esse tempinho aí, responde a atividade, e depois vocês voltam pro vídeo para pegar a correção, porque aí vocês veem que vocês não souberem, vocês vão ver a resposta aqui comigo, e os comentários, e o que vocês acharam que tem entendido, às vezes vocês podem ter se atrapalhado e entendido de outra forma. Então, eu peço para vocês fazerem isso. É importante vocês fazerem isso porque, assim, a distância, né, é mais difícil de tirar as dúvidas, mas eu disponibilizo os canais para que vocês possam tirar as dúvidas, entrar em contato comigo e tirar as dúvidas. Mas é importante que vocês façam as atividades, certo? Então, quem já fez a atividade, quem não fez, vai fazer para o vídeo, faz. Quem já fez a atividade, pega o livro e o caderno aí, página 180 e página 181, e vamos corrigir essas atividades, certo? Então vamos começar lá a correção dessa atividade da página 180. Vamos começar pela página 180. E eu já estou deixando aí, tá deixado aí linkado aí para vocês aí. Caso o Luciano ele não esqueça de colocar, mas ele sempre coloca, né? Já vou deixar aqui para vocês fazerem a página 184 e 185 do livro, certo? Para ser vocês respondem essa página 184 e 185 como uma forma de revisão da parte de atmosfera, dos fenômenos atmosféricos e da dinâmica da crosta terrestre. Aí na próxima aula eu corrijo essa atividade de revisão da página 184 e 185 antes da gente passar, porque depois dessas atividades de revisão a gente vai entrar em outra parte do assunto que é completamente diferente, que é a parte de trabalho, né? Trabalho, força, que a gente chama de máquinas simples, né? E aí é um assunto completamente diferente. Então a gente faz essa revisão para a gente fechar certinho esse assunto, para não ficar dúvida com relação a esse assunto. E aí depois que a gente fecha ele, a gente parte para esses últimos assuntos, né? Que são máquinas simples, que são assuntos mais complicados, que vai ter conta, que vai ter uma matemáticazinha aí na ciência, né? Mas vamos lá começar aqui pelo começo. Então na primeira questão, vamos lá. Por que no Brasil não há terremotos de grande intensidade, como os que acontecem no Japão, por exemplo? Por que aqui no Brasil não tem terremoto? Vocês viram recentemente que teve um terremoto que aconteceu ali na Bahia, né? Que atingiu até 4,2, se eu não me engano, na escala Richter. Teve um bom abalo, mas mesmo assim não acontecem terremotos de grande magnitude. Não acontecem com frequência, mas pode acontecer. Mas por que não tem um terremoto de grande intensidade aqui? Porque como o Brasil fica no meio de uma placa tectônica, e os terremotos de grande intensidade eles ocorrem justamente nos pontos de encontro entre placas tectônicas diferentes, né? Então, porque o Brasil, não acontece terremotos de grande intensidade aqui no Brasil, porque o Brasil fica no meio de uma placa tectônica, enquanto o Japão ele se localiza na borda de uma placa. Então, como o Japão está na borda, ou seja, no ponto de encontro de placas, esses locais de pontos de encontro de placas eles são os locais onde acontecem terremotos com maior frequência e onde ocorre terremotos com magnitudes maiores, ou seja, com maiores intensidades, certo? Isso não quer dizer, a gente provou, eu já tinha dito isso nas aulas, e isso provou recentemente com esse terremoto que aconteceu na Bahia. Ele teve uma intensidade pequena para a média, de 4,2, mas porque pode ser por fraturas que aconteça na placa, né? Mas o Brasil fica inteiro em uma placa e distante, relativamente distante de bordas de placas, então isso dificultaria um terremoto de grande magnitude aqui no Brasil. Segunda questão.
Construa uma frase relacionando os seguintes termos: manto, temperatura, núcleo, movimento, placa tectônica. Aí fica mais aberto para vocês, né? Vocês se construir, obviamente que vocês vão cada um vai construir, mas tem que ter todas as palavras nessa frase, né? Então pode ser, por exemplo, o calor que vem do núcleo aquece o manto que, pelas diferenças de temperatura e os movimentos de convecção, move-se criando correntes que muito lentamente vão mover as placas tectônicas. Essa é a minha sugestão. Não é preciso botar ali como eu falei, não, certo? Vocês precisam fazer uma frase que inclua todos esses termos: manto, temperatura, núcleo, movimento, placas tectônicas. Aqui eu só dei um exemplo, né? O calor que vem do núcleo esquenta o manto que, pelas diferenças de temperatura, movimento de convecção, criando uma corrente que move muito lentamente as placas tectônicas. Então aqui é um exemplo. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas obrigatoriamente tem que ter os 5 termos. Certo? Não pode, professor, eu fiz uma frase e só coloquei 4. Não, você tem que colocar a frase e essa frase tem que incluir os 5 termos. Certo? Vamos lá agora para a terceira questão. Leia o texto a seguir. Cientistas perfuram poço e encontram magma incandescente. Pela primeira vez na história, pesquisadores norte-americanos atingiram uma camada de rocha incandescente após terem perfurado experimentalmente a crosta terrestre. O magma é normalmente observado durante as erupções vulcânicas, mas essa é a primeira vez que uma equipe de perfuração atinge a camada magmática. Isso aqui é um texto de 2009. O magma incandescente, ao atingir a superfície, transforma-se em lava. Qual é a consequência do seu resfriamento? Qual é a consequência do resfriamento do magma? Qual é a consequência do resfriamento da lava quando ela atinge a superfície do planeta? Então, quando acontece esse resfriamento, o magma ele se solidifica, ou seja, passa para o estado sólido, dando origem às rochas magmáticas, ou aquelas que a gente chama também de rochas ígneas. Além disso, além de ter esse processo de solidificação e formação das rochas magmáticas, ele vai também liberar gases e vapor de água em altas temperaturas. Então, o que acontece com a lava e magma? Quando ele vai resfriando, ele se solidifica e ele dá origem às rochas magmáticas, e ele também libera gases e vapor de água em altas temperaturas. Altas temperaturas assim, altas temperaturas mesmo. Bem quente. Certo? Vamos passar agora para a quarta questão. Leia o trecho de notícia a seguir. Terremoto atinge 7,9. Eita, pega. A dianteira. Terremoto de magnitude 7,9 atinge Alasca e provoca alerta de tsunami. Juneal. Um terremoto de magnitude 7,9 atingiu o Golfo do Alasca nas primeiras horas dessa terça-feira, provocando um alerta de tsunami para a parte do estado americano. Inicialmente, a costa oeste dos Estados Unidos, o Havaí e o Canadá também estavam sob atenção. Não houve relatos de imediato sobre danos ou feridos, mas moradores de diversas cidades receberam ordens de retirada imediata, uma vez que ondas gigantes podiam ser registradas nas próximas horas. O tremor foi registrado a 256 km de Chiniak e a 10 km de profundidade às 7 horas e 31 minutos do horário de Brasília. Uma rádio local na ilha de Kodiak, no Alasca, localizada perto do epicentro do tremor, fez um apelo aos moradores para fugirem das áreas litorâneas. Enquanto isso, o Centro Nacional de Alerta de Tsunami lançaram um alerta para a maior parte do litoral sul do Alasca, as ilhas de Aleutians e a província canadense da Colômbia Britânica. Emitiram ainda um aviso de vigilância para toda a costa pacífica dos Estados Unidos, da fronteira com o México até a fronteira com o Canadá. Agora, as preocupações já foram descartadas. Isso aconteceu em 2018, há 2 anos atrás. Aí a letra A pergunta aqui: o que causa um terremoto? Então, quais são os fenômenos, os fatores que levam a um terremoto? O terremoto, ele ocorre... o que causa o terremoto? Então, as movimentações das placas tectônicas podem gerar uma compressão ou uma ruptura
ou seja, os movimentos, os choques das placas tectônicas podem gerar essa compressão ou ruptura e originar uma falha geológica que causa os terremotos. Então essa falha geológica acontece lá no local que é lá o hipocentro, né? O ponto, então essas placas tectônicas, o movimento dela leva elas a se encontrar e elas podem levar a uma falha lá no hipocentro, lá na região lá mais interna da costa terrestre, e a partir daí gerar essas ondas sísmicas que vão levar o abalo sísmico no epicentro e nas regiões próximas, dependendo da intensidade. Então a movimentação das placas tectônicas pode gerar, ou seja, os movimentos e choques das placas tectônicas pode gerar uma ruptura na crosta terrestre e essa formar uma falha geológica que aí é a causa dos terremotos, certo? Então, letra B. Considerando a escala Richter, como pode ser classificado e quais os efeitos possíveis do terremoto descrito no texto? Então, no próprio texto ali, né? Um terremoto de magnitude 7,9 ele é considerado grande, né? Então 7,9 ele já é considerado um terremoto de grande magnitude e causa danos graves em zonas mais amplas, ou seja, ele consegue atingir áreas maiores e mais distantes, inclusive do epicentro. Então um terremoto de magnitude 7,9 é considerado grande, então considerado um grande terremoto. 7,9 na escala Richter é considerado um grande terremoto e ele pode causar danos graves em zonas mais amplas e em alguns casos até pode levar até algumas pessoas se ferirem e alguns até a chegar a óbito, né? A morrer. Vamos agora para a letra C. Que relação existe entre terremotos e tsunamis? Então qual é a relação de terremotos e tsunamis? Então ele estava falando de terremoto e na reportagem também vai falar do terremoto e alerta de tsunami. Então qual é a relação que existe entre terremotos e tsunami? Então a zona de encontro entre duas placas tectônicas é uma área geologicamente instável, ou seja, esses pontos de encontro entre placas esses pontos de encontro entre placas tectônicas diferentes são pontos são áreas que são consideradas geologicamente instáveis, né? Então nessas áreas é mais comum a gente ter a existência de terremotos, certo? Como eu já falei para vocês. Quando esses terremotos, esses encontros, esses choques acontecem no oceano, ou seja, na parte da crosta oceânica, as águas oceânicas elas tendem a se deslocar pelo transporte das ondas sísmicas, né? Ou seja, então esses choques, essas ondas elas vão levar a um deslocamento vertical da água do mar e com isso elas agitam-se, né, e formam o tsunami. Então os tsunamis eles se formam quando acontecem terremotos na crosta oceânica. Então essa onda sísmica ela faz com que a coluna d'água se eleve verticalmente e esse deslocamento de energia faz com que essa onda se desloque e quando ela chega próximo ao litoral, como o litoral é mais raso, essa onda ela perde velocidade, mas ela ganha mais altura. Então é por isso que é o perigo nas regiões litorâneas, por isso que é tão perigoso os tsunamis nessas regiões. D. Procure no mapa que mostra os limites das placas tectônicas em que placas se localizam as regiões mencionadas no texto. Se vocês voltarem algumas páginas aí, vocês vão encontrar o quê? Que elas estão localizadas na placa norte-americana, que são próximas ao limite da placa do Pacífico. Então, muito provavelmente esses pontos aí aconteceram no encontro da placa norte-americana com a placa do Pacífico. Então, a letra D é isso. Essas regiões estão localizadas na placa norte-americana e próximas ao limite da placa do Pacífico. Certo? Bora lá para a quinta questão. Deriva continental é a teoria de Wegener, ou Wagner, não sei como se pronuncia o nome dele, é alemão, né? Wegener, que explica a movimentação dos continentes pelo planeta. Cite duas evidências encontradas pelo cientista alemão para reforçar a ideia da deriva continental. Então ele falou uma série de evidências, aí a questão é que vocês digam duas, né? Aí vocês podem dizer do encaixe das formas dos continentes, né? Do encaixe cartográfico, né, dos continentes, América do Sul, África e outros continentes. Então isso é
evidência, né, encaixe das formas dos continentes, vestígios de glaciações em áreas que atualmente são muito quentes, é outra evidência, né? Então, por exemplo, vestígios de glaciação em locais na África que são muito quentes, que se o planeta fosse desse jeito desde sempre, não tinha como ter glaciação lá. Então, encaixe das formas dos continentes, vestígios de glaciações em regiões que hoje são muito quentes, existência de fósseis de organismos idênticos em lugares completamente opostos no planeta, né? É outra evidência. Os tipos de rochas em algumas cadeias montanhosas em lugares diferentes do mundo que são completamente idênticos também. Então você só precisa botar duas. Disse 4 aqui. Basta dizer duas. Dessas está bom. Então encaixe das formas dos continentes, registro de glaciações em regiões que hoje em dia são muito quentes. Então só pode ter acontecido há muito tempo atrás e esse continente está em outra posição. Registro de fósseis idênticos em lugares completamente opostos do globo. E também a composição das rochas e minerais e cadeias montanhosas que também são muito estão em lugares diferentes do planeta. Então desse 4 vocês escolhem 2 e colocam aí. Sexta questão. Embora erupções ofereçam risco, as áreas próximas aos vulcões também têm aspectos positivos. Quais são eles? Então tem gente que pessoas fala, a pessoa vai morar perto de um vulcão ativo. Quando tem residências, casas, cidades, comunidades perto de vulcões ativos. Os vulcões têm esse grande perigo, né? Mas eles também têm alguns aspectos positivos, né? Que a gente já elencou na aula passada. Quais são esses aspectos positivos das áreas próximas aos vulcões? Os solos vulcânicos, né? Lembra que são solos que são extremamente férteis, né? Então a fertilidade do solo. Alguns lugares utilizam esse calor e essa energia térmica dos vulcões para a produção de energia elétrica. Então eles utilizam esses pontos para produzir energia. Chama das centrais geotérmicas, o calor da Terra que vem dessas áreas vulcânicas é utilizado para produzir energia elétrica. Atividades turísticas, né? Então visitar áreas de vulcões dá muito dinheiro. E a possibilidade de explorar minérios, né? Então a gente viu lá a formação de rochas magmáticas e outros minérios. Então, quais são as coisas positivas? Solos férteis, produção de energia elétrica a partir de geotérmicas, exploração turística dessas áreas e exploração de minerais também, de rochas e minerais. Então tem aí 4 coisas, mas se vocês colocarem os 3 está ótimo já. Vamos passar agora para a 7ª questão. Análise do mapa a seguir. Então tem aqui o mapa trata da distribuição geográfica de placas tectônicas da Terra, né? Então tem vários pontos lá, então a placa da Antártida, a dorsal sudeste indiana, a placa australiana indiana, a placa africana, a placa arábica, a placa da Euroásia, a placa filipina, a placa do Pacífico, a placa de Nazca, aqui já na parte da América do Sul, a placa sul-americana, a dorsal mesoatlântica, a placa norte-americana. Pronto. Os números representam a velocidade em centímetros por ano com que a placa se aproxima ou se distancia. E as setas, os sentidos dos movimentos. Então vocês estão vendo aqui que tem até várias diferenças. Provavelmente aqui eu estou vendo aqui que se desloca mais rápido em 10,5 cm por ano, que é a placa do Pacífico, que se desloca no sentido da placa australiana. Mas tem várias velocidades distintas aí, 7, 10.3, 3.3, 4, por aí vai. Os terremotos que abalaram o Haiti em janeiro e o Chile em fevereiro de 2010 atingiram respectivamente 7 e 8,8 graus na escala Richter, há 10 anos atrás. Isso, né? A explicação para esses terremotos é o fato que ambos os países, o Chile fica aqui próximo à placa Antártica, fica aqui na América do Sul, né? E o Haiti fica na América Central. Então, a explicação para esses terremotos é o fato de que ambos os países estão posicionados no centro das placas tectônicas, B, estão localizados em áreas que raramente sofrem abalos sísmicos, o que torna esses eventos catastróficos, C, estão situados nos limites convergentes entre placas tectônicas, D,
Tem todo o território situado em arquipélagos formados por cadeia de montanhas vulcânicas submarinas. Estão áreas de movimento de placas tectônicas divergentes. Divergentes são as que se afastam, convergentes que são as que se encontram. Então, se vocês observarem no mapinha, o Chile está aqui e o Haiti está mais em cima. Então, você tem que pegar o mapa mundo aí. Então, o Chile está num ponto de convergência entre a placa Nazca e a placa sul-americana. E o Haiti, que está um pouquinho em cima, ele está em ponto de encontro entre a placa dorsal mesoatlântica, a placa de Nazca e a placa do Pacífico. Então, nesse caso, todas essas placas, com exceção da placa do Pacífico, mas a placa Nazca mesoatlântica, elas são convergentes, elas se encontram, né? A placa do Pacífico ela se afasta. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra C. Estão situados nos limites convergentes de placas tectônicas, ou seja, placas que se encontram, não que se afastam. A letra L diz que as placas se afastam. Não, se você ver a setinha, ela se encontra. Olha a do Chile. A placa de Nazca vai encontro a placa sul-americana e vice-versa. Então, a sétima questão, a alternativa correta é a letra C. Certo? Vamos agora para a oitava questão. Lê a notícia a seguir sobre a erupção do vulcão Kilauea no Havaí em maio de 2018. Autoridades informam que 21 casas foram destruídas no Havaí pela lava que flui do vulcão Kilauea, com base em uma vistoria aérea realizada pelo Corpo de Bombeiros. Neste domingo, novas fendas surgiram, dos quais sai lava e gases tóxicos que provocaram milhares de evacuações. Né? Como se forma um vulcão? Então, o surgimento de vulcões pode estar relacionado com o movimento de placas tectônicas, formando-se em pontos em que as placas se chocam. Também existem alguns vulcões que estão situados no meio de placas. Então, tem vulcões que se formam pelo choque de placas. Também tem alguns vulcões que se formam situados no meio de placas. Esses vulcões que ficam no meio de placa, eles aparecem quando ocorre alguma fissura na crosta terrestre, em locais onde há alguma anomalia térmica, né? Por onde a lava consegue passar. Esse é o exemplo que acontece nos vulcões do Havaí. Os vulcões do Havaí eles não se formaram por choque de placa, mas por fissuras na crosta terrestre que expõem o magma do manto. B. Por que é importante a evacuação na área próxima a erupções? Bom, é importante porque pode ocorrer mortes por queimaduras de lava, né, da lava que escorre, ou por intoxicação dos gases que são liberados. Né? Então as pessoas podem sofrer intoxicação e asfixia, né? Não conseguir respirar pelos gases, pela nuvem de gases e poeiras que se forma e que é liberado. Né? Então tem esses dois aspectos. As pessoas podem morrer por queimadura de lava, né? As pessoas podem morrer também por deslizamento de rochas, dependendo do impacto, da magnitude da erupção, da explosão. Né? E as pessoas podem morrer também intoxicadas, podem se intoxicar, né? E ser asfixiadas, né? Ficar sem ar, devido à inalação da poeira e dos gases tóxicos que são liberados pelas erupções vulcânicas. C. Como é possível saber que um vulcão está prestes a entrar em erupção? Um dos principais primeiros sinais de que um vulcão pode entrar em erupção é que pode ocorrer quando ocorrem pequenos terremotos próximos a áreas onde existem vulcões. Né? Então a elevação do solo também, o que chama de soerguimento do solo. O solo ele começa a subir repentinamente. O aumento de emissão de calor, ou seja, aquela região do vulcão começa a liberar mais calor, então eles conseguem medir com aparelhos térmicos, né, que começa a aumentar a temperatura do vulcão. Né? A liberação de gás pelas aberturas do vulcão, pelas aberturas do cratere, quando ele começa a liberar muito gás, é um sinal de que ele pode estar prestes a despertar e ter uma erupção. Né? Essas alterações elas podem ser captadas, né, por um monitoramento sísmico, a parte dos sismógrafos, né, por dados de GPS, né, que eles conseguem observar ao redor do vulcão, se tem a elevação do solo, por satélites também que conseguem detectar, tem uma série de satélites que conseguem detectar a movimentação vertical do solo, ou seja, se o solo naquela região subiu ou não. Tudo isso aí pode ser identificado, alguns satélites também conseguem identificar a temperatura, então eles conseguem captar, ver se a temperatura está se elevando. Então todos esses sinais são sinais que podem nos indicar ou não de que uma erupção vulcânica
pode vir a acontecer, certo? Então aqui terminou essa correção. Façam atividades de revisão do livro que eu estou deixando aqui, que já falei para vocês. Que na próxima aula eu vou corrigir para a gente fechar essa parte de dinâmica da crosta terrestre e da atmosfera, certo? Então fiquem bem e tchau.